E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Tereza Cristina e hoje nós vamos iniciar o estudo das obras de André Luiz, começando pelo livro Nosso Lar. Rogando a Deus e a Jesus que nos ampare nessa nova tarefa. E Marco Antônio. Senhoras e senhores ouvintes, é com muita alegria e também com muito senso de responsabilidade que aqui estamos e para iniciar essa tarefa de conversarmos sobre a obra da série André Luiz, psicografada pela mediunidade santificada de Francisco Cândido Xavier. Que Deus nos ampare. Nós vamos começar a ler, não é, a introdução feita por Emmanuel, que se intitula Novo Amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Então, a gente já começa a ver na obra, né, a intenção e o objetivo de Emmanuel, porque foi ele que coordenou a vinda de todos esses livros da série André Luiz. Ele, com outros espíritos superiores, né, escolheram André Luiz, esse espírito, para que nós tomássemos conhecimento da realidade do mundo espiritual. André Luiz vai retratar para nós todas as suas experiências e vivências, todos os seus enganos e acertos durante o período que começa na época nós vamos ver no decorrer do livro, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, 39, ele relata para a gente, mais à frente nós vamos ver isso no livro, e durante um grande período, ele vai retratar para nós todas as suas experiências, né? E como Chico Xavier já houvera sido acusado pela família de Humberto de Campos, né, de plágio, de impropriação indébita dos direitos autorais da obra, né, de Humberto de Campos, o Emmanuel já estava preocupado que isso pudesse acontecer novamente e não nos diz, na realidade, o verdadeiro nome desse espírito. E todos os biógrafos de Chico Xavier, eles são unânimes em contar a mesma história, dizendo que André Luiz, não é, no caso, antes de se autodenominar André Luiz, ele aparecia para o Chico desde 1941, para ele ter uma sintonia com o médium. E, no caso, numa dessas aparições, o Chico quer saber dele qual é o nome dele, já que ele estava perto, sempre por perto, e já que a proposta era de um trabalho grande, não é? Um trabalho que iria durar algum tempo. E aí, como todos nós, né, como a humanidade é muito preocupada com nomes, esse espírito sabendo disso, o Emmanuel sabendo disso, esse espírito uma noite aparece e pergunta então para Chico: como é o nome desse rapaz que está deitado aí do seu lado? E aí o Chico responde para ele que era o irmão dele, André Luiz. Ele falou: então você, a partir de agora, pode me chamar de André Luiz. E aí surge o novo nome do médico que escreve essas obras, André Luiz. Nós podemos fazer uma analogia, um parâmetro com a obra de Kardec, no livro dos Médiuns.
no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, que é da identidade dos espíritos, tem uma pergunta de Kardec dizendo que muitos espíritos protetores se designam pelo nome de santos. E aí os espíritos, ele questiona isso, por que não se dá o nome de certos espíritos que estão enviando mensagens? E aí os espíritos respondem que o seguinte, vou ler como está no livro, é só uma frase. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o espírito toma o de um nome que conhecestes e a quem respeitais. Dizendo que o nome por si não importa, o que importa é a mensagem, como Teresa vai continuar lendo nessa mensagem aqui de Emmanuel, e o que ele diz, o que ele vai dizer do anonimato, né? Que o importante é a obra, e em si, o teor da obra, o conteúdo do que ela está, né? Para nós raciocinarmos perante a vida com ela. Continuando a leitura. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Como para esse espírito, não é? Esse médico também é um recomeço de vida, de experiências, o Emmanuel vai fazer uma comparação que isso acontece na nossa reencarnação. Nós já tivemos muitos nomes, não é? Mas para cada nova etapa evolutiva é necessário que haja o esquecimento do passado e que o nosso nome seja outro, porque é uma etapa nova, como dizem, né? Tudo novo. Recomeçar como se fosse um livro em branco. Vamos renovar a nossa história, vamos escrever de novo a nossa história. Então, para André Luiz, é um novo recomeço. Ele mesmo vai falar na obra o quanto ele era orgulhoso quando encarnado. A gente vai ver durante os capítulos como ele foi médico aqui na Terra. Então, para ele também é um novo recomeço. E que esse novo recomeço dessa alma seja também marcado com um novo nome. Porque, como o Marco falou, o nome é só algo, né, escrito, mas o teor da mensagem é que é importante. Nós temos um amigo que fala muito sobre isso. Eu não quero saber quem é que mandou a mensagem, quem assinou a mensagem que veio do mundo espiritual. Eu quero saber quem é o médium, porque isso é o que é muito importante, não é? Como Jesus falou, a gente conhece, na realidade, a árvore pelo fruto que ela dá. Então, é um médium, o ser humano que é esse médium, as obras desse médium é que na realidade importam. Então, esse médico, né, no caso, resolveu escolher o nome de André Luiz. Que era o nome do irmão do Chico, né? Isso. Bom, então, o Emmanuel coloca, como a Teresa leu, por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Olha que frase sensacional, como toda do Emmanuel, né? O anonimato, porque o que vai importar é o entendimento, o entendimento do que está escrito, do que está relatado, né? E a gente pode fazer uma comparação com isso com o próprio Kardec, porque o professor Rivaio, né, era muito conhecido na França, era um educador, um dos maiores educadores da época da França, se não o maior. Inovações no método de ensino, preferências sempre focando o ensino público, né? E preocupação com as crianças, educação, sempre. E na hora de publicar a obra, o Livro dos Espíritos, que já estava pronta para ser publicada, ele se questiona e pergunta aos espíritos. E uma mensagem do Espírito, isso está informado no livro O que é o Espiritismo, né? Quem quiser pode ir lá consultar. E ele foi por decisão de Kardec com autorização dos espíritos, o espírito chamado Zéfiro, que se comunicava mandando mensagem, foi
conheceu o professor Rivaio numa encarnação quando ele foi sacerdote druida nas Gálias, hoje França. E aí o nome de professor Rivaio era Allan Kardec. E o Allan Kardec sugeriu que colocasse, com a permissão dos espíritos foi feito. Porque tudo Kardec perguntava aos espíritos. Então, a gente vê uma analogia nisso aí, né? Do anonimato, porque se comprou o livro pela obra em si, como é a obra do Chico, como é a obra dos espíritos pelo Chico, não é? Se compra o livro pela obra. Então, não sabe quem é o André Luiz. Por que a gente está colocando isso? Porque no decorrer da obra do André Luiz, nós vamos ver com mais detalhes que tesouro é esse. Quanta informação tem nessa série André Luiz. Quantas situações que acontecem conosco no dia a dia, que nós nem percebemos o que está em volta do mundo invisível. Aquela nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso fala, que estão ao nosso redor, as influências, as decisões que tomamos influenciados. Então, uma informação, são informações valiosas para nós. E isso trazido por um trabalhador do plano espiritual, no plano espiritual, que resolveu realmente botar a mão na charrua e trabalhar, que é o nosso André Luiz. Um outro motivo também do Emmanuel, né, e do próprio André Luiz não se revelar é que os familiares desse espírito, né, esse médico, eles ainda estavam encarnados. A gente vai ver no livro que a esposa estava encarnada, os filhos estavam encarnados. Então, é mais um motivo para ele não revelar realmente quem ele era. E alguns amigos também, né? Então, porque algumas revelações, principalmente da época em que ele estagiou no umbral, são revelações um pouco pesadas, né? Talvez os próprios parentes e amigos não iriam entender, não é? Não conseguiriam entender realmente, poderia apavorá-los, não é? Porque aí entra o sentimento, aí envolve o sentimento e o conhecimento daquela pessoa, né? André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Ontem nós comentávamos com alguns companheiros da nossa casa espírita a questão da gente querer influenciar alguns amigos a seguirem a nossa doutrina espírita, porque muitos companheiros ainda estão nessa etapa, a lavoura verde ainda em flor, ainda estão numa etapa evolutiva que às vezes não vão conseguir entender os postulados da doutrina. E a gente pode forçar uma situação, no caso, né, querendo trazê-los para as nossas lides, né? E eles não vão conseguir, vão sair da deles e não vão conseguir entender as nossas. O Emmanuel está colocando aqui que toda a mensagem de André Luiz poderia chocar muito aos amigos, à família. Então, mais, né, como eu coloquei, mais um motivo de não ser revelada a sua verdadeira identidade. É muito importante esse detalhe, né, que o Emmanuel coloca, os que colhem as espigas maduras. Quem já tem informação, como nós já temos, nós que somos os ouvintes, nós que já temos o entendimento do Espiritismo, né? Não devemos ofender os que plantam à distância, porque cada um está no seu degrau evolutivo de entendimento.
Eu estou falando aqui, Tereza também, mas a gente escorrega disso aí, vez por outra. Como é que pode não entender assim? Como é que pode não entender assado? Como é que pode não acreditar em reencarnação? Mas cada um na sua etapa evolutiva. Basta raciocinarmos o que nós fazíamos, não vou dizer nem em outra encarnação, nessa mesmo, alguns anos atrás, como é que a gente julgava as situações de outras religiões, e julgamos às vezes a gente escorrega, como eu disse. Então, essa mensagem é muito importante, esse trecho, não perturbar a lavoura verde ainda em flor, porque ela está verde, mas ela vai amadurecer, né? A fatalidade nossa é o bem, é o amor, e o amor só vai vir real pelo entendimento, né? São as duas asas, a do entendimento, a da instrução e a do amor, para a gente voe para o infinito do bem. Continuando. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Existiu um cidadão chamado Emanuel Swedenborg, que em 1744 ele era um médium vidente e ele escreveu um livro, eu acho que até mais de um, escrevendo as suas visões do mundo espiritual. Ele já relatava, né, em 1744, que no mundo espiritual ele via escolas, ele via casas, ele via hospitais, certo? Mas, como a gente vê, bem antes da chegada da doutrina espírita. Ele já, então por isso Emmanuel fala, e outros, né? E outros também, tinha um médium chamado Anthony Borgia, ele também já trazia notícias do mundo espiritual. O próprio Dante Alighieri, esse escritor italiano, ele fala na sua Divina Comédia, ele traz sobre as suas visões, né, do mundo espiritual. Tanto que na sua obra é dividido entre céu, purgatório e inferno. E que o céu, parece-me, que só foi encontrado algum tempo depois, através de uma revelação que ele próprio deu após a sua morte, onde estariam esses manuscritos. E aí se completou a obra. Então, muitos tiveram essas visões, alguns colocaram em livro. Então, como Emmanuel diz, o livro Nosso Lar e todos os da série não é uma novidade, mas com certeza é muito mais bem explicado, não é? Com detalhes, todo ele baseado na obra básica, que seja Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns e a Gênese, porque eu acho que eu comentei no programa anterior que o Emmanuel disse ao Chico, se eu algum dia falar alguma coisa contra Kardec, você me abandone e continue com Kardec. Então, a obra de André Luiz, toda ela, começando por Nosso Lar, ela traz as minúcias, traz as experiências, né? André Luiz vai colocar a sua alma, porque não é só uma correspondência como se fosse cartas entregues. A sua alma vem junto. A gente ri, nós vamos rir com ele, nós vamos chorar com ele, porque nós conseguimos sentir através do seu discurso, da sua psicografia, a gente consegue sentir o quanto ele se doou para nos trazer a mensagem do mundo espiritual. E o objetivo disso? Nos ajudar, com certeza, para que a gente não chegue iludido ao mundo espiritual como ele chegou. Não é materialista que era, apesar de ter uma religião pro forma, ele era materialista. Como muitos religiosos e como muitos de nós mesmos, antes de conhecer a doutrina espírita, a nossa religião era muito de lábios, não era de vivenciar, não era de meditações. Então agora a gente já consegue, com a ajuda da doutrina, fazer essa tarefa, né, que Jesus
já nos convidava há mais de 2000 anos, a gente fazer essa tarefa de pensar, de meditar, de usar o bom senso de tudo que chega do mundo espiritual para nós. Então a gente consegue sentir no livro, em todos os livros da série André Luiz, o quanto ele estava preocupado em nos ajudar, em mostrar para nós a realidade do mundo espiritual e que as nossas expectativas mudassem um pouco, não é, do que nós pensávamos aqui enquanto encarnados. Continuando, entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. Então, todos, não é, que morejaram nessa tarefa, e não foram poucos, muitos espíritos envolvidos. O próprio André Luiz, ele vai ao Ministério da Comunicação em Nosso Lar, que é um dos ministérios da colônia Nosso Lar. Ele vai ao Centro de Mensageiros estagiar por uma semana para aprender como ele deve trazer as suas notícias à Terra, como ele deve ajudar quando vem a crosta da Terra, ajudar aos encarnados. Ele vai fazer todo um aprendizado novo para não simplesmente só trazer notícias. Ele vai entender nesse curso que ele vai fazer, com certeza ele vai entender que ele tem que realmente se expor, se abrir, colocar o coração nas palavras. E é nesse centro de mensageiros, junto do mentor Aniceto, que ele vai ouvir muitas histórias, não é? sobre alguns espíritos que fracassaram nessa missão, né? Na missão de vir ajudar os encarnados a entender melhor a vida espiritual, a entender melhor o que se passa no mundo espiritual e até mesmo a saber viver melhor, porque o objetivo de todo o espiritismo, de todas as obras espíritas, é ajudar o ser humano a se tornar melhor, a se tornar um homem de bem, como Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele vai colocar o homem de bem. E aí nós vamos ver, não é, o quanto a gente ainda precisa exercitar as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus na nossa vida, para que a gente verdadeiramente possa se tornar um homem e uma mulher melhor, não é? Então, é esse o objetivo de André Luiz, ao trazer para nós, e o objetivo desses espíritos que coordenaram, porque no mundo espiritual há toda uma ordem, há toda uma disciplina que eles seguem, pelo menos no mundo espiritual superior, que muitas das vezes nós aqui encarnados não gostamos muito, não é? De seguir regras, de disciplina, pontualidade. Nós temos ainda dificuldades, mas no mundo espiritual superior há muita disciplina. E vamos dizer também que no mundo inferior também, no mundo espiritual inferior, também há disciplina. O próprio André Luiz vai falar isso para a gente no livro em que ele, Ação e Reação. Mas isso fica para um outro programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.